Eu quero trazer um esclarecimento que eu acredito ser importante a respeito das próximas eleições e do porquê das minhas escolhas. Um conteúdo de argumentação bíblica sobre em quem não votar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7,39 que a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, ela pode escolher o candidato a marido que quiser, mas tem que ser alguém que preencha os requisitos do plano de Deus para a família que ela vai formar. O que eu quero compartilhar aqui é uma opinião de um cristão que entende a sua responsabilidade de ser cidadão. Primeira reclamação que eu vi de alguns crentes: já está se embaraçando com as coisas desse mundo. E esse é o problema dessa mentalidade mesquinha, eu diria talvez doente, de alguns crentes que acham que estão vivendo no céu. Na verdade, o estilo de vida deles nem reflete uma vida no céu. Eles só usam esse tipo de argumento quando a gente fala alguma coisa no âmbito político que eles não gostam. Aí eles tentam dizer que a gente, como pastor, não poderia se posicionar. Paulo diz: nossa pátria está nos céus. Nós somos chamados embaixadores do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando ele foi preso na cidade de Filipe, os juízes vieram depois com uma ordem de soltá-los, mandando mensageiros, dizendo: não, vocês violaram o meu direito como cidadão romano. Agora vão fingir que não aconteceu? Não. Vocês vão vir apresentar um pedido de desculpa. Paulo não queria apenas arrumar briga. Paulo estava dizendo: o direito foi desrespeitado. Eu quero o meu direito respeitado. Eu sou um cidadão da terra. Eu entendo as minhas responsabilidades aqui. Nós precisamos parar de espiritualizar como se só Deus fosse resolver tudo. Se Deus fosse resolver tudo, ele provavelmente virou as costas para o Brasil. Porque países da Europa estão vivendo muito melhor do que a gente. Temos as melhores opções? De jeito nenhum. Mas no mínimo precisamos tentar entender o que é o menos pior nessa altura do campeonato. Então, primeira coisa que eu quero esclarecer: não sou cabo eleitoral de ninguém, não tenho compromisso com nenhum grupo partidário, nunca tive antes e, graças a Deus, não tem a menor chance de que eu me envolva com esse tipo de coisa, me comprometendo com o partido. Não dá para suportar a volta de um governo corrupto como o PT. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, você pode tentar falar o que quiser. Eles ganharam as eleições em 2002, eles ganharam as eleições em 2006, eles ganharam as eleições em 2010, eles ganharam as eleições em 2014, agora estão prometendo voltar em 2018 a arrumar tudo. Arrumar o quê? A bagunça que eles fizeram. O primeiro governo Lula, todo mundo aplaudiu ele quando ele pegou o vácuo, o embalo do governo do Fernando Henrique Cardoso, o resultado da economia que já vinha se desenvolvendo e acelerando, e todo mundo aplaudiu. E o PT conseguiu enterrar economicamente a nossa nação, conseguiu quebrar o Brasil. Eu acho interessante que quando de repente a gente se posiciona contra o PT, e a única opção contra o PT é Bolsonaro, os crentes começam a dizer: vai apoiar alguém que verbalmente, nunca fez isso fisicamente, que verbalmente apoiou um período de tortura? Eu digo: quem são os maiores torturadores da história? Quem são os maiores assassinos da história? São os líderes do comunismo, do socialismo e do marxismo ao longo do mundo. Detalhe: não mataram apenas inocentes, perseguiram acima de tudo os cristãos, aqueles que professam a nossa fé. Então não estou aqui para defender Bolsonaro, gente. Ele está longe de ser o presidente que eu quero, mas por outro lado, deixa eu dizer uma coisa: nós não estamos tentando escolher um pastor, nós estamos tentando escolher um líder. Alguém perguntou: o que ele entende de economia? Eu pergunto: o que é que Lula e Dilma entendiam de economia? E o que é que fizeram com a economia do nosso país? Deixa eu te dizer, há um lugar para diversidade, mesmo dentro da vida cristã e da igreja. Você não precisa aceitar o que eu estou falando. Se isso não fizer sentido para você, ignora. Agora, o que você não pode, nem em relação à minha pessoa ou qualquer outra, é achar que quando alguém fala algo diferente do que você pensa, isso é motivo de briga ou discórdia. A gente discorda e ataca ideias, não pessoas. Isso não é só cristianismo, é bom senso, educação, o que cada um deveria ter aprendido dentro de casa. Meu voto para presidente é Bolsonaro, não porque eu defendo a pessoa, não porque eu defendo o partido, não porque eu acho ele o mais completo, mas com certeza eu te garanto, as duas posições do segundo turno já estão claras. A situação, ela escalou para um nível que ou é Bolsonaro ou é a volta do PT. Isso não dá para aceitar, não dá para engolir. Eu, como pastor há 25 anos, posso te dizer que uma das coisas que mais trazem dano e destroem a família são as drogas. Mas lá vem o PT e todos os outros partidos de esquerda, PCdoB, PSOL, todo mundo tentando defender a descriminalização das drogas. E esse, na minha opinião, tem sido um dos grandes erros da aliança que Marina fez. Nós não podemos simplesmente olhar, assistir e aceitar esse tipo de coisa. Então vemos uma desconstrução
tentando ser promovida em relação à família, aos valores judaicos cristãos, a questão da ideologia de gênero, atacando crianças inocentes com uma incoerência absurda, porque a mesma esquerda que defende, de um lado, que um garoto de 17 anos não é responsável por um crime que cometeu, ela tenta, por outro lado, dizer que um garoto de 12 anos deveria, sem o consentimento dos pais, escolher mudança de sexo. Eles são contraditórios com eles mesmos, eles são contraditórios com a própria lógica deles, não é só com o que a gente acredita. Qual o discurso que eles usam? É sempre desconstruir e atacar a imagem dos candidatos oponentes. Aí as pessoas ficam discutindo. O Bolsonaro é intolerante. Intolerante por quê? A palavra de Deus, por exemplo, diz em Hebreus 13 que não é à toa que a autoridade traz a espada. É bíblico. É bíblico que para estabelecer a ordem e punir o crime se use de autoridade. Agora, quando ele fala que não dá para subir um morro do Rio de Janeiro com flores, você acredita que dá para subir com flores? Porque todo mundo que fala isso não está fazendo diferença nenhuma. Não dá para viver numa sociedade como está. Eu apoio tudo que ele fala? Claro que não. Concordo com tudo que ele acredita? Claro que não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Faz muito tempo que a gente não tinha uma proposta ousada e corajosa de alguém dizendo: eu não vou leiloar os ministérios de acordo com as alianças partidárias. Eu vou quebrar o esquema. Eu vou lutar contra tudo isso. Eles provaram a sua incapacidade administrativa. Eles provaram a sua capacidade de roubalheira como nunca antes. Eles provaram não cumprir as suas promessas. Eles provaram tudo que a gente precisava provar. Hashtag eles não. Agora, sério, ter que engolir um ele não do Bolsonaro por causa de o tempo todo manipulação de notícias. Camarada tem 27 anos sem um histórico de corrupção. Tudo o que as pessoas conseguem dizer é que ele é rude nas respostas que ele dá. É sério? E esse é o argumento para você defender que a roubalheira volta? Desculpa, se essa é a sua escolha, eu lamento, eu tenho dó da forma como você pensa. Hora de acordar, não só de orar. Hora de se mobilizar. Hora de despertar todo mundo. Eu vou sim de Bolsonaro, não como cabo eleitoral. Não por achar que ele é a melhor opção. Não por achar que ele é o melhor preparado. Mas com certeza tá difícil alguém perder a preparação de Lula e Dilma, gente. Então, vamos parar de usar esse argumento. Porque o que a gente precisa de um presidente não é um professor pardal que sabe tudo. É alguém que lidere, encontre as pessoas capacitadas, não esteja de rabo preso com ninguém para poder colocar a pessoa lá, porque ela merece pelo seu empenho e poder de realização e tirar sem nenhum comprometimento se ela não estiver fazendo o trabalho dela. Ele é um líder, que ele tem esse poder de mobilização, está mais do que provado. E ele é, no mínimo, se não a melhor opção, eu justifiquei o meu porquê. Se você aceitar isso, ótimo. Se não aceitar, não quis te ofender como pessoa, espero que você não tente me ofender de volta. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus.